Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 5, 6 e o 7. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Segundo Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 200 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar ou vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu te dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim. Contudo, dê-se a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz.
e foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Sê servido, tomai 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais se levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os da sua mão e os despediu na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse ele: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais e vinhas e ovelhas, e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel a palavra que tu falas na tua câmara de dormir. E disse ele: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com os cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor,
Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: O Senhor abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o Senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? E disse mais o rei: Que tens? E ela disse: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comamos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e o empurrai-o fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até que morramos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios,
E se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios, e, chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, nem porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de diante e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saímos do arraial, a escondermos pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficaram daqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei e os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, e os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara um homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porquanto assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim não sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, quão preciosa é a tua palavra. Quantos ensinamentos nós podemos extrair de cada palavra que existe dentro da tua palavra. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos dos nossos inimigos, livra-nos, ó Deus, daqueles que pensam em fazer o mal contra nós, sejam inimigos humanos, homens ou inimigos, ó Deus, espirituais. Que todos eles caiam por terra em nome de Jesus.
e que a boa graça do Senhor e que a boa mão do Senhor possa nos guiar e nos proteger por todo o caminho da nossa vida, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.